Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a Mateca. Walter aqui na área. Bora lá continuar a resolução da prova do ITA 2022. Agora a questão 42. Questão essa de geometria plana, bem legal, questão interessante, que trabalhou também função quadrática. Olha só o que ele diz para nós, ó. Seja ABC um triângulo retângulo, tal que o ângulo A é igual a 30 graus. Considere D um ponto na hipotenusa AC e as retas RS passando por D paralela aos lados AB e BC, respectivamente. Se E é a interseção de R com BC e F é a interseção de S com AB, e a medida de BC é igual a 1, o menor valor possível para a medida, né, do EF é quanto? Vamos lá, o que a gente tem aqui? Ó? Vou pegar aqui, vou desenhar um triângulo retângulo, então vou puxar aqui um triângulo retângulo. Legal, então mais ou menos de assim, nosso triângulo retângulo. Aqui eu vou colocar o ângulo A, que ele disse para a gente que é o ângulo de 30 graus. Ele disse que a hipotenusa é o AC, então aqui estaria o ângulo C e aqui está o B, beleza. Aí ele falou para a gente que o BC mede 1, então toda essa partezinha aqui mede 1. Se você perceber, a gente pode encontrar o BA a partir, por exemplo, de uma tangente. Aqui no caso a gente sabe que é um ângulo de 60 graus, então eu posso, por exemplo, utilizar a tangente de 30 mesmo. Tangente de 30, que vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é o AB ou o BA. Então vou colocar aqui o BA. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então raiz de 3 sobre 3 é igual a 1 sobre o BA. Então significa que o nosso BA ele vai ser igual a 3 dividido por raiz de 3, que vai dar 3 raiz de 3, 3 raiz de 3 sobre 3, que é igual a quanto? A raiz de 3. Mastiguei aqui, fiz um passo a passo, então toda essa medida aqui vale raiz de 3. Legal. Aí, pessoal, ele falou agora para a gente considerar um ponto D na hipotenusa. Então, vou pegar aqui um ponto D. E a partir desse ponto, eu vou considerar aqui, deixa eu puxar uma outra cor, duas paralelas. Uma paralela AB e outra paralela ABC. Na hora que a gente considerar essa paralela, deixa eu voltar aqui as minhas cores, eu vou ter este ponto aqui de intersecção, que ele falou o seguinte, ó, se CE é a interseção de R com BC, então esse cara aqui é o ponto E, e esse aqui, consequentemente, vai ser o ponto F. E ele pediu para você determinar a menor distância, né, o menor valor de EF. Vamos chamar esse cara aqui de um X. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Se eu chamar, por exemplo, esse pedacinho aqui de um certo N, esse cara aqui vai ser 1 menos N. Se eu chamar esse cara aqui de um M, este daqui vai ser raiz de 3 menos M. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou aplicar um Pitágoras no triângulo que tem o x. Então, a gente vai ficar com o x ao quadrado igual a 1 menos n ao quadrado mais quem? Mais o m ao quadrado. Depois, eu vou utilizar, por exemplo, a tangente neste triângulo aqui. Se eu olhar para a tangente de 30, a tangente de 30 vai ser igual ao cateto oposto, que é 1 menos n, dividido pela hipotenusa, que é raiz de 3 menos m. Raiz de 3 menos m. Beleza. Só que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então a gente vai ficar com raiz de 3 sobre 3 igual a 1 menos n dividido por quem? Dividido por raiz de 3 menos m. Eu vou isolar esse 1 menos n. Então, significa que 1 menos n, ele vai ser igual a raiz de 3 menos m vezes a raiz de 3, dividido por quem? Dividido por 3. E sim, pelo incrível que pareça, eu vou pegar este valor e vou jogar ele aqui. Porque qual que vai ser a ideia? Você concorda comigo que o x vai ser o menor valor quando este cara for o menor valor possível? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma expressão que envolve apenas uma variável, que no caso é a variável m. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó, vem comigo. Vou pegar aqui, a gente vai ficar com x ao quadrado igual 1 menos n ao quadrado. Então, eu vou pegar toda essa expressão e vou levar ao quadrado. Então, a gente vai ficar com raiz de 3 menos m ao quadrado vezes 3 dividido por quanto? Dividido por 9. Isso mais o m ao quadrado. Bom, então vamos lá. Vem comigo, não me abandona. Então, deixa eu puxar aqui o máximo que eu posso. Beleza. Então, vou ficar ó, quadrado do primeiro, que vai ficar 3, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2 raiz de 3 m.
aí mais quadrado segundo. Então, mais o m ao quadrado. E tudo isso daqui, pessoal, vai ficar dividido por 3, porque 3 sobre 9 vai sobrar só um 3 embaixo. E mais quem? Mais o m ao quadrado. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado igual a quanto? Ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. 2 raiz de 3m sobre 3 vai ficar isso mesmo. Menos 2 raiz de 3m dividido por quem? Dividido por 3. E mais m ao quadrado dividido por 3. Então, mais m ao quadrado dividido por 3, mais o m ao quadrado que está ali fora. Organizando da potência maior para menor, então a gente vai ficar ó, com m ao quadrado sobre 3 mais m ao quadrado, isso aqui vai ficar com 4m ao quadrado, 4m ao quadrado, dividido por quem? Dividido por 3, menos 2 raiz de 3 sobre 3 vezes o m, mais o 1. Agora eu volto a falar o que eu comentei agora há pouco. Observe que o meu x é exatamente o valor dessa expressão. Então significa o seguinte, se eu quero o x mínimo, basta eu pegar o mínimo dessa expressão. Isso aqui é uma expressão de segundo grau, então a gente vai olhar para o seu valor mínimo. Qual é o valor mínimo aqui? O valor mínimo. Isso aqui, pessoal, é uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, o valor mínimo vai estar exatamente aonde? No y do vértice. Então, eu vou calcular o y do vértice dessa expressão, que é o menos delta, dividido por quem? Dividido por 4a. Eu vou direto para a fórmula, porque fica mais fácil aqui nesse caso. Então, vai ficar menos, quem é o delta? É b quadrado, então, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Então, 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, só que o A é 4 terços, vezes o C, que é igual a 1. E tudo isso daqui dividido por 4 vezes 4 terços. 4 vezes 4 terços. Ok. Tá feio, mas vai ficar bonito, né? Pensa assim, vamos ser positivo, vamos ser otimista. Então, aqui vai ficar um menos, que está ali fora. 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. E 3 ao quadrado vai ficar 9. 4 vezes 4 vai ficar 16, então vai ficar menos 16 sobre 3. Isso tudo aqui dividido por 16 sobre 3. 16 sobre 3. Eu sei que já ficou ansioso aí, mas eu vou colocar o parênteses aqui. Pessoal, esse 3 aqui de cima cancela com 3 aqui de baixo, vai sobrar um 3zinho aqui. Olha que bonito que ficou, porque ficou menos 16 sobre 3, mais 4 sobre 3. Isso aqui vai ficar menos 12 sobre 3. Então, com o menos lá de fora, vai ficar 12 sobre 3, dividido por 16 sobre 3. Isso daqui dá exatamente igual, deixa eu sair aqui da frente, 12 sobre 16. 12 sobre 16. Então significa que o meu x ao quadrado é igual a 12 sobre 16, que é o meu mínimo. Então, o meu x vai ser igual a raiz quadrada de 12 sobre 16. Raiz quadrada de 12, isso daqui é igual a 2 raiz de 3, né? Então, 2 raiz de 3. E a raiz quadrada do 16 é 4. Posso mandar embora o 2 com 4, então isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. E prontinho. Esse é o menor valor que a gente vai ter para essa soma, né? Fiquei aqui na frente aqui, deixa eu ir para o outro lado aqui. Então, esse aqui é o menor valor, raiz de 3 sobre 2. Isso está lá na alternativa D como sendo a correta. Então, a sacada do exercício foi a gente olhar para a minha expressão x, ela está em função de outra expressão, ela é mínima quando a outra expressão é mínima. E a outra é uma parábola com concavidade voltada para cima. O mínimo ocorre no y do vértice. Então, eu calculei o y do vértice, que é o valor mínimo para aquela expressão, que consequentemente vai gerar o valor mínimo para o x quadrado. Beleza, pessoal? É isso. Espero que você tenha gostado, curtido da resolução. Um super abraço e a gente se encontra sempre na próxima. Até lá. Tchau!